passo, como dizia, a apresentar a professora Maria João Branco, que vem da Universidade Nova de Lisboa, onde co-dirige o Instituto de Estudos Medievais, e que, tendo começado a trabalhar temas de história rural e de história urbana na Baixa Idade Média, orientou depois a sua investigação para o problema da construção, digamos assim, de uma ideia de poder régio em Portugal. Obviamente chegou aqui por uma dupla via das ideias políticas e a da cultura jurídica, se quisermos. Isto levou a confrontar-se com a relação entre poder régio e eclesiásticos e episcopado em particular. Tem muito trabalho nesta área e em tudo o que diz respeito às relações entre o poder régio português e o poder pontifício em particular, e é neste quadro que nos vem falar de 3 casos, Dom Hugo, Dom Martinho Rodrigues e Dom Pedro Salvador, de bispos do Porto, que funcionarão como uma espécie de laboratório para percebermos o que eram as relações entre episcopado e poder régio em Portugal. Muito obrigada. Queria começar por agradecer o convite, a organização e, em especial, embora me esteja a repetir, é da mais básica justiça e é muito sentido, ao Dr. Luís Carlos Amaral, que teve a generosidade de me convidar para vir falar neste congresso que tanto me diz e mais uma vez, poder voltar ao Porto, algo que eu sempre repito, mas é verdade, gosto muito. Portanto, muito obrigada. E devo dizer que, quando aceitei com muito gosto o convite que gentilmente me endereçaram, pensei logo, durante a minha tese, eu passei muito pelos bispos do Porto, e todos aqueles que me conhecem sabem que eu levo a vida às ilhas dos bispos do Porto, são extraordinários e que merecem um trabalho especial, precisamente pela sua singularidade, mas ao mesmo tempo pela forma como eles incorporam esse paradigma de bispo consoante as épocas na sua relação, não só com a sua própria diocese, mas também com os cabidos, com as outras instituições eclesiásticas e com a realeza. Os conflitos internos e característicos das dioceses estão no Porto muito bem expressos no período em que eu estudo, que basicamente é o século XII e a primeira metade do século XIII, e tem expoentes máximos nestes aspectos, homens que realmente podem servir como exemplos. Claro que eu escolhi o Dom Hugo por motivos óbvios, mas escolhi também um período, ou exemplos dentro de um período que vai assistir, por um lado, à feitura, entre aspas, de um rei e, por outro, até ao afastamento de um outro rei da administração do reino. Quanto a Martinho Rodrigues e Dom Pedro Salvador, respectivamente, para nos situarmos, Martinho Rodrigues, que é bispo entre 1190 e 1235, Pedro Salvador entre 1235 e 1247, e que são 2 homens que, muito embora se tenham sucedido na cadeira episcopal do Porto, protagonizam episcopados muito distintos um do outro, um muito mais de charneira, com vários problemas que se colocam e que começam a perfilá-lo, o outro com um percurso absolutamente paradigmático de um homem de meados do século XIII que se movimenta com agilidade nas redes de juristas e de homens de leis que se movimentam na Cúria Pontifícia com a mesma vontade com que se movimentam pelas Cúrias Régias e também nas suas próprias dioceses. Coisa que já Martinho Rodrigues, já lá vamos, também assim reflete. Observaremos estes exemplos nas querelas que eles tiveram com os reis e nas formas como as resolveram, mas também no universo fundamental do relacionamento de cada um deles com o cabido do Porto e nas respectivas ligações às elites locais, à nobreza do Entrelourinho, bem como, sobretudo com Pedro Salvador, aos meios peninsulares onde a cultura jurídica florescia, como Zamora, assim como na relação com a realeza leonesa e com o papado.
Assuma-se, por isso, esta comunicação como um aperitivo para o que será o texto final. A complexidade do que está em causa não permite aprofundar mais aquilo que realmente merece ser aprofundado. Já vimos ontem como Dom Hugo, ascende à cátedra portuense, foi como quão difícil e dúbia a sua posição deve ter sido, repartido por uma múltipla fidelidade, acima de todas a fidelidade ao seu mentor Diego Gelmires, enredado como esteve, como todas as outras personagens da sua época, nas quesilentas relações do prelado compostelano com a Condessa Dona Teresa, com a irmã da Condessa, com a Rainha Dona Urraca, com os de Trava, com o arcebispo de Braga, e este bispo Dom Hugo, senhor de um burgo isento, ao qual viria a dar foral mais tarde, e julgo que ele próprio muda a forma de sentir a sua diocese ao longo do longo episcopado que protagoniza, mas isso veremos também mais tarde nas atas. Mas a verdade é que as suas redes de lealdade não são nada nítidas nesta primeira fase, espartilhado entre uma diocese à qual juridicamente devia pertencer, Braga, mas da qual estava isento, e a uma fidelidade a toda a prova ao seu arcebispo Diego Gelmires, que também ele, como todos sabemos, e ouviremos uma comunicação dentro em breve, fazia o jogo do poder dos monarcas leoneses, da Urraca, mas também das aristocracias galegas e do seu próprio poder. Ainda em 1120, portanto 6 anos depois da restauração da diocese, é Dom Hugo quem vai a Roma pedir ao Papa que aliene todas as sufragâneas de Braga para Compostela. E numa ocasião em que o pobre do arcebispo de Braga, Pai Mendes, é bastante destratado em termos que eu não vou repetir. Dom Hugo é um caso muito interessante, por isso, para quem estuda redes de vassalidade, de lealdade e de fidelidade, parecendo que não são tudo coisas diferentes, num período de definição e indefinição, ou uma coisa não vem só a outra, como aquele que perturbou o reino leonês na sequência da morte de Afonso VI e das lutas consequentes. Dom Hugo seria, talvez por isso mesmo, o primeiro, mas também o último bispo da Sé do Porto restaurada a poder ter uma posição ambígua face ao poder a quem servia. Com a chegada ao poder desse outro poder com quem ele teve que se relacionar, Afonso Henriques, a realidade teria de tomar outro rumo, na hierarquia eclesiástica como nas restantes. E a escolha dos sucessores de Hugo na cátedra portuense certamente não é por acaso. Reflete a preocupação de ter na Sé do Porto bispos cuja lealdade não possa ser questionada. Com efeito, os 5 bispos que se sucedem a Hugo entre a sua morte e a viragem do século XII, até 1190, seriam todos homens da maior confiança dos arcebispos de Braga e de Afonso Henriques, a começar por João Peculiar e passando por todos os familiares do João Peculiar, que depois de ele mesmo sair da Sé do Porto para a Arquidiocese de Braga, teve 2 anos, como sabem todos, deve ter garantido que aí colocaria gente da sua família. E quando fala em família biológica, mas também espiritual, porque os encontramos desses diversos tipos. Cônegos Grandes de Coimbra, homens do Cabildo de Braga, que se assegurariam, pelo menos até ao advento de Martim Rodrigues, na ocasião da elevação do então Bispo do Porto, Martim Pires, ao Arcebispado de Braga, em 1189, portanto já depois da morte do Afonso Henriques, garantiriam que a Sé do Porto não protagonizaria qualquer rebelião ou sedição em relação quer a Braga, quer ao rei, quer aos intentos de construção de uma unidade no meio da diversidade em que existia. Esta harmonia iria mudar com o próximo Bispo do Porto, Martim Rodrigues, e como tantos outros pontos, a morte do Afonso Henriques, antecedida quase 10 anos pela morte do João Peculiar, marca também aqui uma nova fase no relacionamento entre bispos e reis, agora reis já assumidamente de Portugal, apesar da fragilidade da construção do novo reino, não é demais salientar e sublinhar isto, alicerçado sobretudo na conquista e na consolidação de um domínio ainda muito pouco sólido. Não podemos dizer que Afonso Henriques teve um reinado de pleno entendimento com todos os seus bispos,
Mas, na verdade, será sobretudo com o seu sucessor Sancho I que começaremos a sentir as tensões a agudizarem-se e os conflitos a eclodir. E é aqui que entra em cena esta minha segunda personagem, o Bispo Martinho Rodrigues, membro de uma das mais destacadas famílias nobres da região, com quem a dinâmica das relações de poderes, quer entre ele e o seu cabido, quer entre ele e a sua cidade, quer sobretudo entre ele e o seu rei, mudaria por completo o quadro anterior. Martinho parece com efeito ter inaugurado o seu episcopado com uma querela que alienou o apoio da cidade, do cabido e mesmo do rei. Ele tinha sido tesoureiro da sede do Porto antes de ascender ao episcopado e era seguramente versado em leis, a termos em conta o papel que viria a desempenhar num futuro próximo, quer como juiz delegado, quer como executor pontifício, em causas da maior importância para o reino nascente e para a consolidação da sua geografia política e eclesiástica, nomeadamente na transferência do Mosteiro de Lourvão, nas questões que se relacionavam com as querelas com Compostela mais tarde e com questões importantes em termos de demarcação das próprias fronteiras diocesanas e, portanto, um homem com muito a dizer em questões que ainda ontem víamos na comunicação do professor Luís Amaral, quão importantes são nesta consolidação territorial da diocese, não só do Porto, mas deste reino que precisa dessa consolidação territorial para se afirmar. Estas origens, este cursus honorum de Martinho, deveria sugerir-nos um homem que não viria nem a ter problemas, nem a ser um problema. Mas nada disto veio a acontecer. Mal toma conta do bispado, Martinho imediatamente anula algo que o seu antecessor tinha feito em 1185, a divisão da mesa do cabido da mesa do bispo. Não é fácil perceber o que é que está em causa nesta revogação, na medida em que a questão que de imediato se instala revela-nos um bispo que, ao revogar essa divisão, parece tê-lo feito à revelia do cabido e sem ter tido qualquer espécie de diálogo com este corpo, que era bastante importante, que de imediato recorre não apenas ao seu anterior bispo, que agora é o arcebispo de Braga, mas também ao rei, como veículo de pressão para fazer o novo bispo recuar na sua decisão. Sabe-se muito pouco dos meandros desta questão, mas sabemos o suficiente pelos acordos e composições, várias, que o bispo concretizou com o arcebispo de Braga, para percebermos que as tensões entre o cabido e este homem, que seria prelado do Porto durante mais 45 anos, não foram das melhores, pelo menos nesta fase inicial. Talvez que a sua pertença a uma família nobre destacada criasse a Martinho Rodrigues, de percurso pouco comum nestes anos, para um membro da aristocracia do Antro do Minho, alguns problemas, como viria a criar no próximo episódio de confronto que ele teve, desta feita diretamente com o rei, a partir de 1209. Mas gostava de voltar um bocadinho atrás nesta questão, só para explicar que ela acaba por ser regularizada mediante o recurso à autoridade do arcebispo de Braga, mas é uma regularização que nos abre a perspectiva de que não há uma verdadeira consolidação e que esta relação entre o bispo e o cabido estava muito desgastada logo de início. As condições maiores que impunha o acordo que Martinho Rodrigues e o Cabido do Porto subscrevem, em 1200, por mediação do arcebispo de Braga, como disse, tinham em si os germes da discórdia. O bispo aceitava a divisão das mesas, portanto recuava, e o Cabido aceitava, em contrapartida, que só recorreria ao rei depois de ter primeiro tentado recorrer ao juízo do arcebispo sempre que houvesse problemas, partindo do princípio que ia haver problemas. E só pela mediação de uma carta do arcebispo para o rei que lhe descrevesse as questões, consoante nos diz o documento, para que o rei não fosse mal influenciado por palavras menos bem intencionadas. Parece que havia necessidade de garantir a ausência de má vontade régia e a pergunta que se nos coloca é: mas o que é que o rei está a fazer neste assunto? De repente, quando estamos a tratar da divisão das mesas, quando estamos a tratar de questões internas. Em 1200 e 1200 o problema deveria ter ficado sanado. A verdade é que, de novo, em 1207, o Papa volta a mencionar queixas do bispo contra os abusos do cabido
E em 1210 é ainda a documentação pontifícia que nos faz é ainda a documentação pontifícia quem nos faz pensar que estas relações estão, de novo, muito pouco cordatas. As opções dos membros do Cabildo do Porto que se opunham ao seu prelado desde o início aparecem outra vez nesta segunda questão que volta à baila. A interpenetração do serviço a Deus e do serviço ao Rei é muito complexa e não se pode, por isso, querer entrever nestes conflitos apenas a expressão de rivalidades tradicionais ou de questões relacionadas com rendimentos, ou dignidades ou assuntos tão simplistas. Essas são, sem dúvida, isso não se pode negar, algumas das razões, mas, no fundo, os problemas têm uma existência que se alimenta muito para lá das questões mais materiais, em rivalidades com uma forte base nas funções e ambições que cada um dos membros desta hierarquia nutre para si próprio, mas também para o conjunto. Em 1209, estava este novo conflito que eu vos falava, desta vez originado no facto de que o bispo do Porto se opôs ao casamento do infante Afonso, o filho de Sancho I, com Urraca de Castela, filha de Afonso VIII, com base num argumento pouco plausível que essa união era em grau canonicamente proibido. Não só isto, como com base na desculpa que o parentesco demasiado próximo dos esposos o impossibilitava em consciência de os receber processionalmente da cidade como devia, não lhes permitiu essa entrada. O problema que se coloca é o de indagar as raízes desta dupla oposição do bispo a uma facção do seu cabido e ao rei. Porquê que era este bispo contra este matrimónio? E como é que se coordena esta oposição com uma possível aliança ao seu sobrinho Pedro de Poiares e em que medida é que ele era um opositor ou não de Sancho I? É através da documentação pontifícia que este mundo nos é descoberto e, portanto, não é completamente, eu espero que talvez o meu colega agora a seguir nos vai elucidar mais, o meu caro colega, o Zé Augusto, nos vai elucidar sobre esta questão, mas a verdade é que não faz muito sentido que o bispo se oponha a esta união por causa de questões de consanguinidade, porque muitos anos antes ele não se tinha oposto à união de Teresa com Afonso IX, que era muitíssimo mais próxima em termos de consanguinidade, e não houve qualquer sombra de problema. A verdade é que estes anos finais do Sancho I, em que há querelhas e quesílias graves entre o rei e os seus nobres, ou uma facção dos seus nobres, é preciso termos muito cuidado. O meu colega sabe isto muito melhor que eu e, portanto, até me sinto, com alguma insegurança a dizer isto, mas a verdade é que o que se pode observar é que dentro das próprias famílias há cisões, não há opções por uma via ou outra. O que há, e isso é inegável, nos finais desta década de 10 do século XIII, é um mal-estar generalizado contra a tentativa de controle que o rei está a levar a cabo e o casamento do seu primogénito com uma infanta castelhana contraria de uma forma muito evidente a tradição de aliança anterior, que era a tradição da aliança entre as nobrezas entre Louro e Minho e as nobrezas leonesas e a própria realeza leonesa. E, como sabemos, esta viragem que o Sancho I inicia com este casamento do seu primogénito com a filha do Afonso VIII vai permitir ao próprio Afonso II, alguns anos mais tarde, poucos anos mais tarde, conseguir o apoio do sogro para defrontar uma nobreza que continuava a apoiá-lo e a minar o seu poder e a tentar tirá-lo do trono, e vai ser a ligação a Castela que vai acabar por funcionar como a catapulta que interiormente, para além de toda a luta teórica que é levada a Roma e que é liderada pelos homens que sabiam fazer essas andanças, efetivamente é
e parece, nesta deflagração destes conflitos, com base nesta oposição do bispo e subsequentes interditos e excomunhões, e o bispo vai imediatamente fazer algo que inicia uma tendência. Vai recorrer a Roma. Vai pedir ajuda ao Papa para dirimir este assunto, porque o bispo lança sobre os esposos e sobre o rei um interdito e excomunhões, mas ele queixa-se ao Papa que nada disso funciona. O Papa, de imediato, nomeia um colégio de juízes, por acaso são os amorenses, talvez não seja por acaso, não é? Sabemos que são eles quem está sempre presente nesta fase, sempre que há problemas que envolvem a realeza, e estes juízes tinham conseguido levar Sancho I e Martinho Rodrigues a um acordo que o rei não honrou. E que logo após quebrar o acordo que assinara, o monarca redobrara a sua violência, mandara prender o prelado em casa durante 5 meses, até que ele conseguiu fugir para Roma. No meio de peripécias muito complicadas, a documentação diz que ele chega lá meio desnudo. É verdade que dizem sempre isso cada vez que um bispo chega, queixoso das violências régias, mas não deixa de não elucidar o tipo de pressão a que são submetidos, e ele tem que chegar a Roma sob disfarce. Aí apresenta as suas queixas, e as queixas originam novas cartas. Há 3 ciclos de cartas sobre este problema, o que parece indicar que a questão não se resolve com concórdias e que as concórdias são imediatamente postas de parte. Uma das condições mais relevantes destas concórdias, por parte do rei, é o rei pedir ao bispo que não deixe o seu sobrinho Pedro Poiares entrar na cidade, nem levar a cabo a sua função como opositor do seu próprio poder, seu rei. E numa segunda fase, percebemos que o irmão do bispo também está envolvido e que também este irmão vai ter que vai sofrer a perseguição régia. Também nas cartas pontifícias percebemos que o cabido, exceto o Dião e mais alguns poucos, como diz a carta, outros, embora poucos, como diz a carta pontifícia, estavam do lado do bispo, parecendo que todo o resto do cabido era apoiante da facção régia, fosse ela o que fosse, porque também a verdade é que não sabemos exatamente o que é que está em causa. Há um episódio que origina um conflito, e depois o conflito parece transvasar aquele episódio que não parece nunca ser suficiente para justificar a dificuldade, a necessidade do acordo entre o poder real e o poder episcopal, e esta necessidade de acordo e esta mediação pontifícia para uma coisa que, para os dias de hoje e para nós, nos parece descabido, dá um pouco esta noção de que nós estamos face a uma definição de âmbitos de intervenção, mas estamos também face ao facto de que estes bispos não são desenraizados. Este bispo é um membro de uma família que está em querela com o próprio rei. E, portanto, o próprio rei teme que o episcopado de Porto lhe aliene ainda mais uma certa facção da nobreza que se está a opor às suas tentativas de controle e de domínio, que é exercida quer sobre os eclesiásticos, quer sobre a nobreza. E há bocadinho ouvi aqui o professor Ayala a dizer que em 1166 se protagoniza uma espécie de uma tomada de posição por parte da Igreja em relação à supremacia do poder, e eu diria que nós temos desde cedo bispos muito recalcitrantes, por assim dizer. Em Coimbra temos um outro exemplo muito eloquente desta guerra, no bispo Pedro Soares, e aquilo que vai acontecer com o Martinho Rodrigues também vai acontecer com Pedro Soares, mas vai se tornar quase um lugar comum, que é a fuga para Roma. É muito interessante que o Martinho Rodrigues denota todas as ligações familiares que tem, porque na sua fuga para Roma não só passa por Zamora, coisa que depois também vai acontecer com outros bispos, que é um reduto da nobreza e até da realeza portuguesa e leonesa, mas também vai para Cela Nova, onde o seu mais ilustre antepassado tinha fundado um mosteiro, como sabemos todos, São Rosendo. E, portanto, há
uma certa geografia nestes percursos destes homens que também denotam as suas redes familiares e nas suas redes familiares também as suas fidelidades, também múltiplas, porque nem hoje em dia, nem no século XII, nem XIII, nós somos feitos de uma fibra só e, portanto, há um conjunto de múltiplas fidelidades que temos que levar em conta quando olharmos para estes homens que têm, efetivamente, que desempenhar um papel no século e um papel na Igreja. Este episódio, teoricamente, ter-se-ia saldado dentro de alguns anos. Em 1213 encontramos de novo o Bispo do Porto a servir de juiz delegado numa causa eclesiástica, embora julgando a favor do Bispo de Coimbra, mas encontramos-lo em funções como se não tivesse havido problema nenhum, e sabemos que ele é reinstalado, e o rei passa cartas a consentir que o Bispo seja reinstalado, o que não deixa de não ser interessante, mas depois, com as quesílias que voltam a surgir com o sucessor de Sancho I, com o Afonso II, encontramos-lo em comunhão de interesses com esse novo arcebispo que, a partir de 1212, ocupa a cátedra de Braga, que é Estevão Soares da Silva, outro arcebispo saído das linhagens nobres. Não é comum nesta altura, mas é interessante verificar precisamente, porque não é comum termos no colégio secular, obviamente que sim, no colégio secular, no século XII e no século XIII, não é comum termos membros da alta hierarquia eclesiástica saídos das fileiras da nobreza destacada. Mas é talvez importante verificar que aqueles casos em que isso acontece são casos que lideram movimentos até de oposição flagrante e assumida contra o poder da realeza. É verdade que os outros todos também alinham quando as verdades eclesiásticas começam a ser sempre a argumentação para se reduzir em duas palavras um conjunto de assuntos que englobam muitos elementos, mas é verdade que Martinho Rodrigues vai passar os últimos anos da sua vida em Roma, como que num exílio a tentar resolver problemas que derivaram precisamente dos anos em que dos anos 20, em que ele está em oposição aberta contra o Afonso II, e depois da vinda de Afonso, da ascensão de Sancho II, voltamos a vê-lo discretamente, quase invisível, diria eu, nem é bem discretamente, até o momento em que volta a aparecermos em Roma de novo a pedir, a reclamar contra as violências agora do Sancho II. Esta fase é também muito interessante, eu imagino que se calhar a minha colega Maria Alegria Marques também vai falar sobre isto. Esta fase é muito interessante porque nos anos 30, provavelmente na sequência dessa famosa Cúria Régia que acontece em Coimbra em 1229, sob a presidência do cardeal legado João de Abbeville, e tendo, a partir de 1226, o mestre Vicente Espanho, portanto, um canonista globalmente conhecido, e com obra muito relevante sob todos os pontos de vista e também sob o ponto de vista da sua, não posso dizer teorização, porque isso é cometer um anacronismo demasiado grande, mas do seu empenho na questão como trata do poder. O mestre Vicente, a partir de 1226, torna-se o chanceler do rei Sancho II, que é um rei muito jovem, que precisa do apoio dos seus homens mais bem preparados, mas que, como acontece, ainda há bocadinho estava a ouvir falar do Afonso VIII, como acontece com os reis jovens,
precisam do apoio dos seus homens mais bem preparados, mas também ficam nas mãos dos seus homens mais bem preparados. O mestre Vicente, como chanceler do rei, que foi até 1237, é muito difícil pensar que ele não é responsável pela colocação em todas as dioceses do reino, desde que ele é chanceler até que ele abandona o rei, por assim dizer, em 37. Nos anos 30, cada vez que vaga uma diocese, há uma eleição normalmente contestada, eu quero crer que é por acaso, mas pode não ser, normalmente contestada, o que faz remeter a nomeação destes bispos para Roma, e os homens que são nomeados como bispos são também eles canonistas, oriundos do mesmo meio onde todos se conheceram, que foi Bolonha, as lides da Cúria Romana e, no fundo, um mundo onde os homens se preparavam para exercer a influência que o papado e eles próprios achavam que deviam exercer junto ao poder régio. E porquê é que eu fiz esta divagação? E vou terminar. Fiz esta divagação porque é isso que vai acontecer quando morre Martinho Rodrigues, que, como vimos, espero, mesmo que assim, a título de aperitivo, como eu dizia, tivesse sido claro que este é um homem com um percurso politicamente conotado, independentemente dele também se ter dedicado, obviamente, à sua ação pastoral na diocese, também ele, como todos os bispos desta altura, e não podia ter tido melhor introito que a comunicação do professor Ayala, a tentarem reafirmar, reconverter e repensar a sua forma de se ligarem com as próprias dioceses. Estou a pensar nas questões com Campanhã e as questões que ambos já trataram e que são de Martinho Rodrigues, mas quando Martinho Rodrigues falece, quem o vai substituir é Pedro Salvador. Dom Pedro Salvador é um homem que passou muito tempo fora, que é um homem completamente típico da sua época, um jurista com ligações a Zamora fortíssimas, que vai procurar resolver e organizar a sua diocese toda em função das tendências mais recentes, mas também das tendências mais fortes em termos da afirmação do seu poder. Vai ter, sai precisamente desta conjuntura de bispos canonistas que nos anos 30 vai fazer com que 5 dos 8 bispos de que temos notícia, sempre que muda um bispo, o novo bispo é um canonista, e vai fazer com que se crie, em meu entender, uma plataforma ideal para a altura em que vai parecer a estes homens que é preciso pedir ao papado que também ele está a reforçar os seus poderes. E reparem, é bem verdade, poderes entre poderes. Esta é uma época, os finais do século XII e todo o século XIII, é uma época de reforço de poderes, pontifícios, régios, imperiais e eclesiásticos. Todos os poderes estão a tentar reforçar-se e afirmar-se face aos outros, na sua independência e na sua interdependência. E Pedro Salvador, que é um bispo fascinante pelas ligações que tem na Península, pelas ligações que tem ao papado e também por umas querelas quase anedóticas, mas que efetivamente são reais, com os dominicanos, no qual se percebe de novo uma ligação forte à realeza, neste caso já não tanto ao rei, mas à sua irmã, que acaba por resolver o problema que ele tinha com os dominicanos, por lhe conceder compensações materiais para que ele não continue a espancar e a tentar tirar pela força os dominicanos do Porto. E vai ser também ele um homem que, a outro nível e com outra capacidade de jogar até nas suas redes, não gosto nada do termo clientelar, porque parece remete para outros referenciais, mas efetivamente redes de conhecimentos, redes de pessoas com as quais ele mantém relações próximas, não só ao nível da função que eles desempenham, ao nível episcopal, ao nível de juízes pontifícios,
ao nível de conselheiros dos restantes poderes, mas também que a joga. Ele teve ele próprio muitos problemas, porque era acusado de ser um pluralista escandaloso, mas sabia-se defender muito bem, tinha acesso aos círculos onde isso podia efetivamente ser julgado a esse nível, e é por isso que é importante, e espero que no texto definitivo isso possa ressaltar, é por isso que é importante estudar também este último bispo, que não tem sido muito estudado e que tem uma documentação fabulosa para se perceber como é que gradualmente estas relações com o poder régio, que no Porto muito em especial, porque o Porto, como Coimbra, tem exemplos muito eloquentes e muito documentados desta relação, vão evoluindo consoante o próprio poder real e a concepção do poder real e a concepção da forma como a relação entre estes homens, que são homens de Deus, e o rei, que é um homem dos homens, apesar de ter também ele uma interface com o mundo de Deus, há precisamente que pensar e olhar para três exemplos diferentes, em três fases diferentes, que não obstante também têm muitas querelas eclesiásticas, como a questão entre Compostela e Braga, que também envolve a maior parte destes homens. Não se pode falar tudo. Eu espero que no texto escrito estas coisas possam ser um bocadinho mais coerentes. Muito obrigada.